Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Esta é a antífona do Santo Evangelho do dia de hoje. E hoje, esse domingo especial, domingo dia 29 de janeiro, mais uma vez nos encontramos diante do Senhor, diante da sua palavra, para celebrarmos a nossa Páscoa semanal. Hoje, dia da Eucaristia, dia também de nos encontrarmos como família, dia de partilharmos a nossa vida, trazendo nela a presença do nosso Deus vivo. Convido você para que juntos nós possamos escutar a palavra de Deus. Vamos então atentamente ouvir este evangelho de hoje, conhecido como as bem-aventuranças, ou também chamado o Sermão da Montanha. E nós gostaríamos que você acolhesse essa palavra com o verdadeiro significado da palavra bem-aventurança. Bem-aventurança, ventura sublime, estado de completa felicidade. Bem-aventurado, mais do que feliz. Somos todos nós que estamos aqui reunidos para escutarmos a boa nova do Senhor. Esta palavra está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, essa palavra tão linda que nós já conhecemos, que nós já refletimos tantas vezes, que nós citamos muitas vezes alguns versículos quando a gente está conversando com alguém. Esta palavra quer trazer para nós hoje um ensinamento, trazendo diretamente do coração de nosso Senhor. Pois Jesus subiu ao monte, a multidão caminhou com ele. Como a nossa irmã Lindaura falava no dia de ontem, né?
Aonde Jesus ia, a multidão ia com ele, ia atrás dele. Muitas vezes com interesse de receber alguma bênção especial, receber uma cura, né? Mas as pessoas iam. E Jesus então subiu ao monte. O monte é o lugar do encontro com Deus. O monte é o lugar da oração. E ali os discípulos, os apóstolos, se aproximaram de Jesus. E ele então começou a ensinar a partir da vida dele. Ele traduziu ali para aqueles companheiros dele aquilo que era, aquilo que ele era, aquilo que ele trazia em si, aquilo que ele fazia, aquilo que ele testemunhava. Como eu disse, bem-aventurança significa ventura sublime, estado de completa felicidade. Muito mais do que feliz são aqueles que acolhem os ensinamentos do Senhor. Então Jesus começa a ensinar a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Aquele que é humilde, aquele que é ensinável, né? Aquele que é domável, aquele que acolhe os ensinamentos, aquele que deixa a palavra entrar no seu coração para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós comparamos, bem-aventurados os pobres. Sim, os pobres têm uma preferência no coração de Deus, claro, devido às suas necessidades, mas aqui o Senhor está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se abrem aos ensinamentos, que se deixam tocar pelo ensino do Senhor. Bem-aventurados os que choram. Nós recebemos promessas e bênçãos e não desanimamos. Não podemos achar, muitas vezes, porque nós fomos contrariados, nós começamos a perder a boa, reclamarmos, fazermos isso, fazer aquilo, querendo abandonar o seguimento até mesmo ao Senhor. O Senhor fala, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados não é com cala-boca, mas consolados com a moção do Espírito Santo. Aquele que se deixa mover pelo Espírito Santo. Bem-aventurados os mansos, porque esses é que possuirão a terra. Quem são os mansos? Aqueles que são gentis, aqueles que são bondosos, aqueles que são pacientes, que são tolerantes, que não são orgulhosos, que não são convencidos. Jesus, irmãos, se submeteu à vontade de Deus, mesmo na agonia, mesmo na suprema agonia, ele disse, não se faça a minha vontade, mas sim a vossa vontade. Ele não levantou sua voz, ele não saiu correndo de medo, ele não brigou com ninguém, mas ele acolheu. Diante daquela agonia suprema no Monte das Oliveiras, ele disse ainda, Senhor, se for de tua vontade, Pai, afasta de mim esse cálice, mas no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quanto mais conhecimento nós buscarmos, mais conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, conhecimento da verdade, mais Ele nos abençoará.
Quantas pessoas hoje, por praticarem a justiça, por fazerem a justiça, são perseguidas, são presas, são multadas, mas não pode se desanimar. Bem-aventurados, irmãos, os misericordiosos. Jesus é o exemplo vivo da misericórdia. Jesus, o grande exemplo. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Diante de toda perseguição, diante de toda flagelação, diante de toda a surra que ele tomou, ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não importa, irmãos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós sofremos, o importante é prosseguirmos decididamente, não desanimarmos, porque nós temos o exemplo vivo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os puros de coração. Se nos esforçarmos sinceramente para acolher os ensinamentos, fazer a vontade de Deus, os nossos motivos e nossas ações serão honrados e nosso coração será puro. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados, Jesus é o príncipe da paz. Nos ensina a seguir o exemplo, amando a todos, para que possamos viver em harmonia. Para finalizar, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, embora sejamos criticados, embora sejamos cancelados, como dizem as pessoas nos dias de hoje, pela sociedade ou até por outras equipes, por outros grupos de nossas comunidades, de nossa paróquia, de nossa igreja, pelo motivo, por qualquer outro motivo que não é o mesmo que eles pensam, que eles entendem, nós muitas vezes somos cancelados. Mas nós não podemos desistir se nós estivermos seguindo a verdade, se nós estivermos seguindo os ensinamentos do Senhor. Nós temos que prosseguir professando a nossa fé, defendendo a nossa fé, defendendo os princípios do Evangelho, os princípios da Santa Igreja. E Deus abençoará a todos nós por isso, nesta vida e na eternidade. Nós vamos nos acostumando, irmãos, com muitas coisas que o mundo tem nos ensinado, com muitas coisas que a mídia tem nos ensinado, com muitas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, e nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos, de uma desconstrução, uma verdadeira demolição dos valores cristãos, uma verdadeira demolição dos princípios religiosos, onde nós falarmos a verdade muitas vezes é agressão para os outros. Isso tem sido ensinado em faculdades, em todos os lugares. Parece que o errado é que está certo e o certo está errado. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, não podemos desistir da verdade, pois Deus está conosco. Que o Senhor nos dê um excelente domingo e um desejo profundo de vivermos a vontade de Deus com todas as consequências. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe também a família do Marcos Covre, da Elianete, que faleceram nessa sexta-feira, vítimas de um acidente brutal, né? Que o Senhor possa consolar os familiares e acolher o Marcos e a Elianete em sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.